A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 25 e 26 do profeta Jeremias, a versão que estamos usando, Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então para a nossa jornada de hoje. Capítulo 25. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual anunciou Jeremias o profeta, e a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando de madrugada, e vou-lo tenho anunciado. Ou seja, 23 anos que ele estava anunciando a palavra desse juízo, né? E vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu aos vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses, para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos. Não vos farei mal algum, todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor. Mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Olha só, Deus chama Nabucodonosor de meu servo, não por ele ser justo, mas para cumprir um propósito de Deus. Os trarei contra essa terra e contra os moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente e os porei por objeto de espanto e assobio e das ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz do folgueto de alegria, a voz do noivo e da noiva, e o som das mozes e a luz do candeeiro. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Todas as nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei também a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra as nações, porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo a obra das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice de vinho, o vinho do meu furor, e darás de beber dela a todas as nações que eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que enviarei no meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei de beber a todas as nações a quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém, a cidade de Judá, e aos seus reis e aos príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto, de assobio e maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, e aos seus servos, os seus príncipes, a todo o povo, e a todo misto de gente, todos os reis de Uz, todos os reis da terra dos filisteus, de Asquelon, de Gaza, de Ecrom, e o resto de Asdod, a Edom, a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, a todos os reis de Sidom, aos reis da terra da além do mar, a Dedã, a Temar, a Buz, e todos que cortam os cabelos nas têmporas, e a todos os reis da Arábia, e todos os reis mistos da gente que habita no deserto, e todos os reis de Zinri, e todos os reis de Elão, todos os reis da Média, todos os reis do norte, e de perto e de longe, um após outro, todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles, o rei da Babilônia. Pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei, embebedai-vos e vomitai, caí e não torneis a levantar-vos por causa da espada que estou enviando no vosso meio. Se recusardes a receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, terei de bebê-lo, pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome começa a castigar, e ficareis vós todos impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Pois
lhe proferirás todas essas palavras e lhe dirás: o Senhor lá do alto rugirá, e a sua santa morada fará ouvir a sua voz, rugirá fortemente contra a sua malhada, com brados contra todos os moradores da terra. Como o eia todos que pisam as uvas, chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações e entrará em juízo contra toda a carne, e os perversos entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta nos confins da terra. E os que o Senhor entregar à morte, naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, vós, donos de rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias de matardes e dispersardes, e vós mesmos caireis como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos de rebanho. Eis que o grito dos pastores e o uivo dos donos de rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão devastadas por causa do brasume da ira do Senhor. Saiu da sua morada como um filho de leão, porque a terra deles foi posta em ruínas, por causa do furor da espada e por causa do brasume da ira do Senhor. Então veja, irmãos, que a ira de Deus se estendia ali não somente, o juízo de Deus, não somente para a nação de Judá, mas para várias outras nações, como foi citado aqui. Tá? Agora o capítulo 26, para a gente encerrar a nossa leitura de hoje. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor. Assim disse o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e diz a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que eu te mando lhes digas. Não omitas nenhuma das palavras sequer. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer por causa da maldade das suas ações. Veja, irmãos, que havia ainda um resgate para eles, o arrependimento. O arrependimento sempre é o melhor caminho, Diz-lhes, pois assim diz o Senhor: se não derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para ouvirdes as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei dessa cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que disse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto, porque proferirás o nome, profetizas em nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa e essa cidade desolada e sem habitantes? Ajuntou-se o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Tá vendo, irmãos? É complicado, O povo não quer ouvir a verdade. Muitos não querem ouvir a verdade jamais. Quer ouvir bajulação. Tendo os príncipes de Judá ouvido essas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouvides com os vossos próprios ouvidos. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas essas palavras que ouvistes. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que bem for reto, segundo vos parecer. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, sobre essa cidade, sobre os seus moradores, porque na verdade o Senhor me enviou a vós outros para mim ouvirdes dizer-vos essas palavras. Então disseram os príncipes e a todo o povo, aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o moratista, Miqueias, o profeta Miqueias, nós vamos ler ainda mais para frente, Veja que a Bíblia não está em ordem cronológica, irmãos, tá? Por isso que a gente vê aqui que a contemporaneidade de alguns profetas, Miqueias, o moratista, profetizou nos dias de Ezequias. Você vê aqui, por exemplo, Miqueias era contemporâneo de Isaías.
Ambos profetizaram durante o reinado de Ezequias, né? Rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor, o Deus dos exércitos, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, em um monte do templo, numa colina coberta de manto. Mataram-no acaso Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes não temeu este ao Senhor, não implorou o favor do Senhor? O Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? E traríamos nós tão grande mal sobre nossa alma? Então, conselho sábio aqui, né? Ou seja, se Miqueias, profeta de Deus, falou, o povo se arrependeu e Deus não trouxe o mal, por que não, Jeremias? Porém, não foi bem assim, né? Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Kiriat Jeraim, que profetizava em nome do Senhor e profetizou contra essa cidade e contra essa terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Joaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo, mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu, foi para o Egito. O rei Joaquim, porém, enviou a Elnatã, filho de Aquibor, ao Egito com ele e outros homens. Eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Joaquim. Este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver na sepultura da plebe. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias para que não entregasse nas mãos do povo para ser morto. Então, veja que era algo bem costumeiro, né? Matar profeta. Por isso que Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, né? Que apedrejo que são enviados e matam os profetas. Terrível, né? O juízo não tardaria para aquele povo por causa das suas más ações. Amém, meus amados? Eu agradeço os irmãos aí por ter assistido mais esse vídeo. Tá? A gente continua pedindo aos irmãos que deixem aí o seu joinha, o seu like, para que o YouTube possa entender o conteúdo como relevante e recomendar para mais pessoas. Também os irmãos possam se inscrever no nosso canal aí, nos seguir nas redes sociais, tá? Estamos com o propósito dessa leitura anual. Também que os irmãos possam compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.